Olá, como é que vai? Essa é a primeira parte do 26º vídeo de matemática básica. O que é que nós vamos fazer? Exercícios. Somente exercícios, tanto nesse vídeo 26 primeira parte, quanto no próximo será a segunda parte do vídeo 26. Nós iremos fazer somente exercícios, tá bom? Envolvendo MMC e MDC, e aí, consequentemente, nós iremos precisar de tudo que nós já vimos no que se refere ao conteúdo múltiplos e divisores, tá bom? Então, para nós começarmos, eu vou jogar aí o enunciado da questão básica 89, tá bom? Que está aí no seu livro Matemática Básica, volume 1. Olha só você, o que é que nós temos aí? Vamos se ligar aí agora no comentário que é interessante. Você que é iniciante, claro, o fato de você estar assistindo esse vídeo é porque você é iniciante, óbvio. Eles têm muita dificuldade em identificar. Aliás, não é só eles não é só vocês iniciantes que têm dificuldade não. Você vê muita gente aí que fica rotando, que sabe matemática básica, também tem dificuldade. Acho que eu falei bobagem aí agora. Mas de uma maneira geral, os iniciantes, eles têm dificuldade de identificar se o problema é de MMC ou se o problema é de MDC. Então eu vou dar uma sugestão para você, para que você consiga atravessar essa fase de iniciante sem muitas dificuldades. Dificuldades, é claro, vai haver. Não tenha dúvida quanto a isso, tá bom? Dificuldades, eu não vou esconder o jogo para você, dificuldades, sofrimentos, cansaço, derrotas, depois vitórias, isso inevitavelmente irá ocorrer, né? Não tem como você estudar matemática e não sofrer, impossível. Desconfie ou do juízo, né? Ou então da integridade moral da pessoa que prometer a você aprender qualquer coisa sorrindo, né? Como se estivesse numa rede, deitado numa rede bebendo água de coco, né? Isso não existe, tá bom? Isso é desonestidade intelectual quem promete isso para você. Mas o que eu vou fazer aqui é mostrar para você uma técnica que vai ajudar você a passar um pouquinho por essa fase, tá bom? De uma maneira menos dolorosa. Então vamos lá. Toda vez que você tiver com dúvidas em relação a se o problema é, pô, eu sei que é múltiplos divisores, eu estou lendo, mas eu não sei, meu Deus, isso é MMC ou é MDC? Então faz o seguinte, calcule os dois. É isso mesmo. Calcule os dois, perca um tempinho, se é que se pode chamar de tempo, perca um tempinho, calcule os dois. Quando você calcular os dois, tá bom? Você aí vai fazer o seguinte, vai pegar cada um dos resultados e encaixar, tentar colocar na situação, no contexto apresentado no enunciado. Você vai ver que uma das situações se mostrará completamente absurda, fora de qualquer sentido. O que é que significa isso? Você joga aquela situação, ou MMC ou MDC, fora e só pode ser o outro. Então é bem fácil, bem prática essa técnica, tá bom? Então o que é que nós temos? Temos um laboratório, vamos entrar no contexto da questão? Nós temos um laboratório lá, onde esse laboratório de 4 em 4 semanas é utilizado pelo professor de ciências naturais. Tá bom? Ele utiliza de 4 em 4 semanas. O planejamento é esse. O professor de biologia utiliza esse mesmo laboratório de 5 em 5 semanas. E o professor de física
utiliza o mesmo laboratório de 10 em 10 semanas, tá bom? Muito bem. Ocorreu deles terem utilizado, os três utilizaram no mesmo dia esse laboratório, tá aqui, ó, mesmo dia, que a gente vai chamar de data zero. A pergunta então é a seguinte: daqui a quantas semanas os três professores irão utilizar o mesmo laboratório? Fácil, mas tudo bem, esquenta a cabeça não. Tá com dificuldade? Vamos lá. Calcule os dois, tanto o MMC quanto o MDC. Você vai ver que uma dessas respostas está completamente fora de nexo, de absurdo total. Você elimina e fica com a outra possibilidade. Então vamos calcular o MMC de 4, de 5 e de 10, que são os tempos de utilizações, né, periódicas desse laboratório. Bom, o MMC de 4, de 5 e de 10 é fácil, isso você já sabe fazer. Estou aqui à vontade. É o número 20. Pronto. O MDC, tá bom? É o número 1, não tem dificuldade. Se você aí tiver aí alguma dificuldade ou não entendeu porque é só você fazer o cálculo, né? MDC, você vai ver que o maior número que divide os três simultaneamente é o número 1. Não tem nenhum outro. Para dividir os três, não. Tá bom? Você tem até número maior que 1, mas que divide 4 e 10. Mas para dividir 5 também, só o número 1. Bom, calculado isso, agora vamos fazer o seguinte, a parte mais bonita e interessante. Vamos pegar cada um desses resultados e aplicar no contexto. O MDC, olha só o que é que ele está nos dizendo. O MDC está dizendo que esses três professores irão utilizar, após aquele dia em que foi utilizado pelos três o mesmo laboratório, o MDC está dizendo que daqui a uma semana os três professores voltarão a utilizar o laboratório. Ah, pelo amor de Deus, como faz sentido? Se o que o mais usa, aquele que o período é o menor, é de 4 em 4 semanas, que é o professor de ciências naturais, poxa, não faz sentido todos os outros utilizarem uma semana após a data zero. O que é que você conclui? Poxa, o MDC está completamente fora do contexto do enunciado apresentado lá na questão, né? Poxa, com certeza então só pode ser o número 20. Portanto, dentro de 20 semanas, após aquela data coincidente, os três, se liga aí, viu? Os três professores utilizarão simultaneamente o laboratório. Você pode até ter um tempo menor, quer ver? Deixa eu ver se eu localizo aqui para você. Por exemplo, ó, olha o que é que acontece. O professor de física, depois daquela data comum a eles, utilizará, depois de 10 semanas. O mesmo irá ocorrer com o professor de biologia, mas o professor de ciências naturais não estará utilizando. Tá bom? 10 vai ser para o professor de biologia e para o professor de física. Para que os três utilizem, fica fácil você ver por aqui, né? Precisa não ter feito isso, mas olha só, 20 é o menor, depois você teria sempre de 20 em 20. De 20 em 20 semanas, de 20 em 20 semanas, os três professores utilizarão juntos, né, simultaneamente, o laboratório. Mas fica interessante, fica aqui, ó. Deixa eu só fazer um comentário, que é muito interessante fazer esse comentário aqui agora. Você não é obrigado a fazer isso que eu fiz, não, de maneira nenhuma. Aliás, você quase nunca utilizará isso, tá bom? Por um detalhe bem simples, isso aqui só tem um recurso, só tem uma utilidade, que é a utilidade didática, para ficar mais claro para você verificar, constatar, certificar-se de que realmente a resposta obtida pelo MMC é a resposta mesmo que você teria na prática, se você estivesse lá no laboratório, né? Mas tem determinadas situações que esta colocação aqui se mostraria completamente inviável, nós não teríamos nem espaço. Por isso que é interessante que você se acostume, não com isso daqui, mas com esse cálculo daqui. Você quer ver um exemplo? Eu vou tentar aqui agora criar uma situação, não estava programado não, mas me ocorreu. Vamos supor que você tenha esta situação. O MMC de 3, o MMC de 5... e o MMC, digamos, de 11. Olha só, um professor usa
o laboratório de 3 em 3 semanas, o outro usa de 5 em 5 semanas, o outro usa de 11 em 11 semanas. Se eu fosse fazer com 3, 5 e 11, o que eu fiz aqui, para encontrar o número que seria o menor múltiplo comum desses três números, eu não teria espaço, eu não teria quadro aqui para fazer isso. Eu precisaria escrever isso aí num outdoor. É isso que eu falo para você. Isso aqui você não precisa fazer, você não irá fazer. O comum de agora em diante para você é fazer o cálculo aqui, tá bom? Claro, o MMC e o MDC para você obter a resposta sem necessidade disso daqui, tá bom? Vamos fazer mais uma questão? O que é que nós temos aí? Você tem uma quantidade de revólveres aí no segundo enunciado que é maior que 200 e menor que 300. E aí nós temos que descobrir que quantidade é essa, porque se nós não calcularmos essa quantidade, não teremos como responder a pergunta. Se essa quantidade será sempre divisível por 6, não é isso mesmo? De 9 em 9, 12, de 11 em 11 ou de 13 em 13. Então nós temos que descobrir, na realidade, qual é essa quantidade. E para isso nós temos 3 informações. De que a quantidade é maior que 200, mas é menor que 300. Que a quantidade de revólveres, quando dividida em dúzias, ou melhor, em dezenas ou em dúzias, deixa sempre resto 2, tá bom? Então é por essas informações do 10 e do 2 que nós iremos começar. A pergunta então que se faz é a seguinte: vamos começar o cálculo pelo MMC ou pelo MDC? Poxa, pelo MMC, claro. Não entendi aí. Por que pelo MMC? Me explique, por que não pode ser pelo MDC? Bem simples, é aquela técnica que eu mostrei para você. Está na dúvida? Calcule os dois, vai. O MDC de 10 e 12 é o número 2, é o maior número que divide ambos, né? O 10 e o 12. Poxa, mas 2 revólveres não faz nenhum sentido. Nós temos do revólver uma vez, tá vendo aí? É aquele detalhe. Uma das situações, das possibilidades, se mostra completamente absurda. Não faz nenhum sentido ser o MDC. O que é que você conclui? Só pode ser o MMC. Então vamos para cá? O MMC, um pouquinho mais rápido, de 10 e do número 12, isso aqui é igual ao número 60. Pronto. Mas 60 revólveres com certeza não pode ser, porque 60 não está entre 200 e 300. Tá, realmente está certo. Então vamos fazer o seguinte, rapidinho, dá para nós fazermos isso aqui fácil. Vamos escrever aqui alguns múltiplos de 60, né? O 0, que não é o caso, 60, que também não é o caso. Depois nós temos 120, 180. Olha aqui agora você, presta atenção, 240. Entramos no intervalo de variação. 240 é um número maior que 200 e é menor que 300. O próximo seria quem? 300, mas 300 não vale, porque 300 não é menor que 300. Aí teria 360, 420, mas aí não interessa mais pra gente, né? Então, é nesse cara aqui, ó, que nós vamos ficar de olho. É no 240, tá bom? Se eu pego 240, mas há um porém. Há um porém aqui, eu quero que você preste atenção. Se eu dividir 240 por 10 e dividir 240 por 12, claro, o resto será 0. Por que aí? Porque 60 é o MMC de 10 e 12. Logo, 60 dividido tanto por um quanto por outro, pelo fato de ser múltiplo, será resto 0. Como 240
pertence aos múltiplos de 60, claro, ele está aqui lhe olhando, significa que quando você dividir, o resto aqui também será zero. Vai ter quociente 1, quociente 2 aqui, não importa. Também, aliás, esse quociente aqui é diferente, tá bom? Pra você não se atrapalhar achando que é o mesmo. Botar Q' e Q duas linhas, tá bom? Mas eu tenho certeza que isso aqui será resto zero. A gente nem precisa saber quem é esse quociente. Não há necessidade de nós calcularmos aqui quanto é que valeria esse quociente, tá bom? Aqui seria 24 e aqui seria 20, mas não tem necessidade, tá bom? Mas é que tá, não pode ser o número 240. Por quê? Porque o enunciado diz que quando se divide em dezenas ou em dúzias, aparece sempre resto 2, o que não é o caso dessas duas situações, tá bom? Bom, mas aí é simples, bem simples. Naquele vídeo, o antepenúltimo vídeo, nós vamos, como tem que ter resto 2 aqui, captou? Tem que ter resto 2, e aqui está resto 0, o que é que eu faço? Eu pego esse 240 e vou somar agora o resto que eu quero que fique aqui, porque o enunciado diz que tem que ficar. Quando eu faço isso, eu vou obter 242, e agora eu sei com toda certeza que se eu pegar 242 e dividir por 10, e eu pegar 242 e dividir por 12, eu tenho certeza que eu não sei quem é esse quociente, mas o resto com certeza vai ser 2, tá bom? E como 242 está entre 200 e 300, você pode afirmar com toda certeza que a quantidade de revólveres presentes aí no batalhão da Polícia Militar, né, é realmente 242, tá bom? O que é que nós temos agora? É só analisar as alternativas, né? Letra A, divisível de 8 em 8. Não, 242 não é múltiplo de 8. Letra B, de 9 em 9. Aplica a regra do 9. Não, 242 não é múltiplo de 9. Letra C, de 11 em 11. Aplica a regra do 11. 2 mais 2, 4. 4 menos 4, 0. Opa, ele B. Significa então que essa quantidade de 242, ela é divisível por 11, né? Ou seja, quando dividido por 11 vai dar resto 0. Portanto, a letra C. Vamos encerrar aqui agora essa aula 26, primeira parte, tá bom? No próximo vídeo, 26, segunda parte, a gente continua com os exercícios.